Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo, como está? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bom, os acusados lá da trama golpista apresentaram as suas alegações finais e o que você destaca, Bernardo? Pois é, Sardenberg, está chegando a hora do julgamento. Os acusados apresentaram as alegações finais, né, as defesas apresentaram, e agora o relator da ação, que é o ministro Alexandre de Moraes, vai preparar o seu voto e vai liberar a ação para julgamento, provavelmente esse julgamento em setembro. Eu quero falar hoje sobre a defesa do principal acusado, Sardenberg, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa dele é muito extensa, tem 197 páginas e, obviamente, pede absolvição do ex-presidente dos 5 crimes dos quais ele é acusado. Organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado por violência contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Esses dois últimos, claro, fazem referência ao 8 de janeiro. Né? A PGR aponta o Bolsonaro como o líder, o comandante daquela invasão das sedes dos 3 poderes. O que diz essa alegação final da defesa? Em síntese, eu anotei aqui alguns pontos. Os advogados do Bolsonaro alegam que ele estaria sendo submetido, veja só, a um ambiente de massacre e a uma acusação absurda. A defesa também critica a Polícia Federal, chama a PF de parcial, e ataca o tenente-coronel Mauro Cid, ex-chefe dos ajudantes de ordens do Bolsonaro, que é apresentado nessas alegações finais como um, entre aspas, delator sem credibilidade. A novidade nessa defesa, Sardenberg, é que não há nenhuma crítica ao ministro Alexandre de Moraes, que foi tantas vezes atacado, ofendido, até xingado pelo ex-presidente Bolsonaro. Esses ataques ao Mauro Cid já eram esperados, porque é o que ele tem feito desde o começo desse processo. A defesa alega que o Bolsonaro, ao contrário do que diz a PGR, né, que o acusa de liderar a trama golpista, de, enfim, articular no submundo, ali nos subterrâneos de Brasília, uma forma de impedir a posse do sucessor eleito, a defesa diz que não, que o Bolsonaro, na verdade, determinou a transição e evitou o caos. Essa é a expressão usada pelos advogados do ex-presidente. É algo curioso, Sardenberg e Nadédia, por vários motivos, né? Se a gente for refrescar um pouco a memória, é difícil sustentar a tese de que o Bolsonaro determinou a transição. Na verdade, ele pareceu fazer o contrário. Né? Desde que ele foi derrotado nas urnas, em outubro de 22, o Bolsonaro se submergiu. Ele meio que abandonou o governo, se trancou no Palácio da Alvorada e lá ficava recebendo aliados, muitos deles militares, e depois ficou comprovado que para tramar justamente uma tentativa de golpe de Estado. O Bolsonaro não fez nenhum gesto associado à ideia de transição de governo. Ele não ligou para o candidato vencedor, como costuma fazer pela norma, né? pela tradição democrática, alguém que perde a eleição. Ele nunca ligou para o presidente Lula para parabenizá-lo, para se botar à disposição de fazer a transição. Ele não promoveu reuniões com integrantes da transição do governo eleito. Ele não participou das preparativas da posse, pelo contrário, ele pegou o avião presidencial e saiu do Brasil antes do fim do mandato, no dia 29 de dezembro, abandonando o governo, abandonando o país, para não passar a faixa para o sucessor. A defesa dele diz que ele pode ser criticado por esse gesto, mas que isso não tem uma tipificação penal. Mas se a gente olhar todo o contexto dos fatos, a gente vê que o ato dele não passar a faixa não se resumiu apenas a uma birra, né, a um choro de mau perdedor. Na verdade, isso estava dentro de um contexto maior que significava impedir a alternância de poder. Né? O Bolsonaro, desde o começo, ele tentou deslegitimar, desacreditar a urna eletrônica, deslegitimar a justiça eleitoral
e passar para os eleitores, para os seguidores dele, a ideia de que aquela eleição teria sido fraudada. E, claro, por trás dessa ideia está o radicalismo, está o extremismo, que resultou em uma série de ataques às instituições. Primeiro, a invasão da Polícia Federal, em dezembro de 2022, no dia da diplomação do presidente Lula. Depois, aquela tentativa de atentado, né, de botar uma bomba no aeroporto de Brasília. E, finalmente, o quebra-quebra, as invasões do 8 de janeiro. Portanto, essa defesa do Bolsonaro, claro, é o esperado, né, pede a absolvição dele, mas é muito difícil comparando com os fatos e com aquilo tudo que foi levantado pelas investigações. Por fim, Sardenberg e Nadege, eu queria chamar a atenção para o fato de que, como apareceram outras defesas ontem, outras alegações finais, começam também a emergir as contradições. E pelo menos duas me parecem bastante importantes. Primeiro, o coronel Marcelo Câmara, também acusado pela tentativa de golpe, ele confirmou que o ex-presidente Bolsonaro foi quem ordenou o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes em dezembro de 2022. Como a gente não pode imaginar que o Bolsonaro tivesse apenas curioso em saber o que o Alexandre de Moraes andava fazendo, com quem que ele conversava, é claro que isso estava ligado a essa tentativa ou essa ideia de prender o ministro do Supremo, então presidente do TSE. E, por fim, a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa do Bolsonaro no final do governo, disse que ele atuou para demover o Bolsonaro, entre aspas, de assinar uma besteira. E depois explicou que essa besteira seria alguma medida de exceção para impedir a posse do presidente eleito. Portanto, os próprios aliados do Bolsonaro, ao apresentar suas defesas, acabam levantando novos pontos ou confirmando pontos da investigação que complicam ainda mais a situação do ex-presidente Sardenberg. A expectativa agora é que esse julgamento seja pautado já para setembro, possivelmente até no dia 2 de setembro, o início das votações, das sessões de julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Tá aí. Toda a história. Obrigado, Bernardo. Voltamos na semana que vem. Obrigado, você deu aí todo o panorama e o procedimento. Vai ser julgado na primeira turma, né? E não no plenário, né? No plenário da primeira Exatamente, turma. na primeira turma, assim que o Alexandre de Moraes terminar o voto dele e liberar para julgamento, né? Para a pauta da primeira turma do Supremo. Como é que funciona? Ele libera o voto, dá o voto, a sentença e tal, e aí depois os outros votam. Ele é o relator, então ele vai fazer a primeira leitura das defesas, da acusação, comparar uma coisa com a outra e vai liberar o seu voto. No momento que o voto dele for liberado para os colegas, o presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, aí ele pauta a sessão de julgamento, informa aos outros ministros, informa ao público, e aí sim a gente vai começar a acompanhar aquele julgamento televisionado. Claro que na primeira sessão de julgamento, o relator vai ler seu relatório e vai ler seu voto. Aí depois, por ordem de antiguidade, os outros 4 ministros vão votar. Expectativa, Sardenberg e Nadege, é que esse julgamento, se não houver pedido de vista, seja encerrado ainda no mês de setembro. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até a semana. Até a semana. Um abraço e boa tarde para os ouvintes. Até.